vocês. Mais. Outras novas notícias, vamos atualizando. Esse mais foi mais coriáceas. Exato. Eu dei uma forçada para que entendessem o I, porque eu vi que ficou péssima a colocação. Muito bem. Vamos chamar então o painel? Vamos. Importância da defesa agropecuária na valorização do patrimônio agropecuário nacional. E para esse painel, a gente tem o prazer de apresentar Marcos Marcos Eielson de Sá. Você me desculpa, eu li o seu nome antes. Muito prazer. Perdi o posto agora. Marcos Eielson, da SDA. Jorge Caetano, também da SDA. E Cristiano Barros de Melo, da UNB. Como moderador, a gente chama aqui João Carlos Aranha, nosso colega da UFA Sindical. Um excelente trabalho a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui moderando esse painel com vocês. Queria cumprimentar aqui todos os colegas do CONAFA, delegados do CONAFA, cumprimentar nossos painelistas, Marcos Eielson, Jorge Caetano, Cristiano. Bom, o nosso painel é a importância da defesa agropecuária na valoração do patrimônio agropecuário nacional. Como nós sabemos, né, nossa carreira ela é muito complexa, composta por 5 profissões, né, e nós temos muitas atribuições e muitas atividades para exercer, né, perante o agronegócio brasileiro. E a nossa atividade ela é de suma importância justamente para a valoração do patrimônio agropecuário brasileiro. Então, nesse sentido, a gente vai aqui discorrer sobre várias alternativas, várias atribuições novas e outras atividades que podemos fazer, né, para justamente valorizar o nosso patrimônio agropecuário. Então, sem mais delongas, vamos começar nosso painel. Eu queria convidar o Dr. Marcos Eielson de Sá, que é médico veterinário formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, é doutor em Sanidade Animal pela UNB. No MAPA, ele já trabalhou no Vigiagro, na SCRI, na Secretaria de Relações Internacionais, e foi ponto focal do CISBIM, da parte da inteligência. Atualmente, ele é o chefe da Divisão de Fiscalização de Coerção ao Trânsito Irregular, a DICOT, da Coordenação Geral do Vigiagro. Doutor Marcos, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à ANFA Sindical pelo convite. Eu acho que é a segunda vez que eu participo de um CONAFA, então fico muito agradecido e tenho muita honra de estar aqui. Tive a oportunidade de rever vários colegas que há muito tempo eu não via e não vou negar um pouco do meu nervosismo, porque da minha banca de doutorado tem 2 que estavam aqui, então a sensação é meio parecida. Mas bom dia, pessoal. Vou falar um pouco das ações do Ministério da Agricultura de combate a agrocrimes e ao agroterrorismo. Vamos lá. Eu sempre mostro nas apresentações essas figuras, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira ação de defesa agropecuária que se tem conhecimento na história foram os serviços zoossanitários e fitossanitários de fronteira. Então, esses serviços eles foram se instalando junto com os serviços tributários, serviços de segurança e serviços de saúde pública na entrada das vilas medievais e faziam a inspeção dos animais e dos produtos vegetais que iam adentrando essas vilas. Então, a primeira ação de defesa agropecuária que se tem conhecimento na história. E também essa imagem do Marco Polo, né, que não sei se vocês sabem,
é dito como a primeira ação que a globalização começou com as viagens de Marco Polo. E a motivação das viagens foi que ele foi até a Ásia em busca de exemplares de bicho da seda saudáveis, porque os plantéis na Europa já estavam contaminados com uma doença. Então, a motivação também foi sanitária, que eu acho que é muito interessante também. Aqui também, em 1840, teve uma infestação de lavouras de batata por esse fungo, né, o Phytophthora infestans, que causou 1 milhão de mortes. Então, isso mostra um pouco da importância dessa entrada de pragas exóticas em determinadas regiões que são livres. Então, isso motivou também a grande migração da população da Irlanda para os Estados Unidos, em função da fome que causou 1 milhão de mortes naquela oportunidade. Tem até um monumento na Irlanda, em Dublin, que é o Monumento da Fome, que para relembrar esse período importante da história. Então, alguns outros fatos importantes, a criação da Convenção Internacional para Phylloxera infestans, ou Phylloxera, em videiras da Europa. Em 1895 foi notificado o primeiro foco de febre aftosa no país, e todos os outros ocorreram na região da faixa de fronteira, que mostra a importância da fiscalização de fronteira nesses casos. O surto de peste bovina em 1920, no porto de Antuérpia, que eram bovinos importados da Índia, que iam ser direcionados para o Brasil. Em 1929, foi criada a Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais. Em 1934, os 2 regulamentos de defesa sanitária vegetal e animal. 1950, aí já teve a participação do Brasil, né? Exportação de bovinos para o México, que foi detectada a febre aftosa. 78, peste suína africana em Paracambi. 82, o ingresso do bicudo do algodão no Brasil teve uma importância fundamental. O Brasil deixou de ser exportador de algodão e passou a ser importador, em função dos prejuízos que foram causados por essa praga. E o detalhe, a detecção foi feita nas proximidades do aeroporto de Viracopos, mostrando a importância da fiscalização de fronteira também. 1989, o surto da vassoura de bruxa nas lavouras de cacau na Bahia. Foi tão importante esse surto que mudou o sistema produtivo da região. Então, a região de Ilhéus, que tinha o cacau como seu principal produto, mudou para a criação de bovinos, em função dessa infestação que ocorreu. E é o primeiro ato agroterrorista que se tem conhecimento na história do Brasil. Então, foi esse cidadão, ele falou que chegava, entrava, amarrava o ramo infectado no pé de cacau e ia embora. E o vento se encarregava de disseminar os esporos. Então, esse é o primeiro ato agroterrorista que a gente tem conhecimento. Em 98, a entrada da cigatoca negra em Tabatinga e Benjamin Constant fez com que fossem dizimadas todas as variedades nativas de banana. Hoje a gente só tem variedade melhorada pela Embrapa. E esse slide também eu sempre mostro, nem todo mundo tem noção da diferença entre o trânsito e o comércio regular e o trânsito e comércio irregular. No comércio regular, toda importação e exportação ela é precedida de uma negociação entre o Ministério da Agricultura do Brasil e o do país que quer exportar para o Brasil. Nessa negociação são estabelecidas as bases para que essa operação de comércio exterior ocorra. Então, é definido o modelo de certificado sanitário, o fitossanitário, quais são os requisitos, as exigências com relação a registro, habilitação, tudo isso. Então, o Estado ele procura equilibrar o risco no nível aceitável, por isso ele coloca essas exigências e tem que levar sempre em consideração o interesse público. Então, isso é muito bem balanceado quando ocorre uma negociação para importar um determinado produto. As negociações internacionais, elas levam, em média, 6 meses, mas podem durar até 10, 20 anos. Como eu trabalhei na Secretaria de Relações Internacionais, eu pude acompanhar um pouco isso. E no trânsito irregular não tem nada disso. O risco é totalmente desconhecido, porque a gente não tem informação sobre como são produzidos esses produtos, como são criados os animais ou os vegetais são
produzidos. E o interesse é meramente pessoal, por isso que o risco é muito elevado. E aqui é interessante também esse encarte. Existe uma cooperação entre a FAO, que é a Organização Mundial, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a Organização Mundial de Saúde Animal e a Interpol para combater esse trânsito irregular. Por quê? São as principais formas de introdução de pragas e doenças em qualquer região livre. Então, por isso, em 2020, essas 3 organizações internacionais se uniram para estabelecer medidas para intensificar esse mecanismo de controle e prevenir essa introdução dessas pragas e doenças no mundo. E eles dividem em agrocrimes, onde o agrocrime é considerado quando o infrator ele tem o interesse de ter algum benefício, seja financeiro ou competitivo, então é benefício pessoal. E no agroterrorismo, não, a motivação pode ser ideológica, pode ser religiosa ou política. Então, isso eles diferenciam bem, o agrocrime e o agroterrorismo. O professor Cristiano vai falar melhor sobre isso. Aqui alguns casos, né, que a gente vê de agroterrorismo na Nova Zelândia, né, teve uma ameaça de disseminação do vírus da febre aftosa, mobilizou toda essa região, essa província de Waireque, para conter esse surto. E de agrocrimes tem vários casos, né? Desde contrabando de sêmen de suíno, aqui contrabando de produtos produtos de uso veterinário, produtos para alimentação animal. Isso ocorre no mundo inteiro, não é um problema só do Brasil. E falar um pouco também do programa, né? O Vixe Fronteira. Ele foi criado em 2015, se eu não me engano, 2016, e ele sofreu uma reformulação em 2020. Então, essas são as características iniciais do programa. O prazo estimado seria de 60 meses, e o orçamento inicial, 2.100.000. A gente já passou disso. O objetivo é estabelecer um sistema integrado de vigilância e defesa agropecuária, mas integrado não só entre os órgãos de defesa agropecuária, também com os órgãos de segurança pública, os órgãos de defesa nacional, os órgãos policiais de fiscalização do meio ambiente, saúde, tudo. É integrar o sistema para somar esforços. Por quê? Se o crime é organizado, por que o Estado não pode se organizar para combatê-lo? Então, isso é importante. E ele tem 8 projetos, eu destaco o de inteligência em defesa agropecuária e o da operacionalização. E teve uma mudança importante também nas atribuições da Secretaria de Defesa Agropecuária. A primeira mudança foi em 2021, se eu não me engano, e teve a última alteração do decreto da organização e estrutura do mapa, onde deu essa competência para prevenir e combate a fraudes e outros ilícitos na área de defesa agropecuária. E aqui um pouco, essa é uma opinião minha, tá, gente? O que eu acho que está aumentando a ilegalidade no país. Então, teve um crescimento do agronegócio, aumentou a demanda por produtos e insumos agropecuários. Quanto mais se produz, mais você precisa de insumos. Aumentou a demanda de fiscalização de atividades regulares, registro de produtos e estabelecimentos. A nossa capacidade fiscalizatória não acompanhou esse aumento, então a ilegalidade viu um espaço para que ela pudesse crescer. E começou a ter interesse do crime organizado nos produtos do agronegócio. Por quê? São produtos de alto valor agregado e as penalidades aplicáveis a esses ilícitos com mercadorias agropecuárias são muito mais brandas do que, por exemplo, o tráfico de droga. Então, hoje a gente tem agrotóxico que um litro de agrotóxico vale quase R$1 milhão. Então, são produtos de altíssimo valor agregado e geram muito lucro, já que o risco para o infrator é muito pequeno também.
E aqui é um pouco sobre as ações dessas organizações criminosas, né? Então, o comércio ilegal geralmente é com produtos sem registro, falsificados, adulterados, reinvasados, ou seja, você pega a embalagem do produto original e coloca o produto irregular, contrabando, roubo, descaminho, então tudo isso se faz com produto irregular. O que é que favorece isso? A busca constante por mercados maiores e mais lucrativos, né? Então, tem sempre quem tem interesse em adquirir esse tipo de produto. Diferença de câmbio ou entre tributos entre dois países, demora nos processos de registro, que limita um pouco a disponibilidade dos produtos, e o cancelamento ou proibição de produtos onde não se tem alternativa. Então, um exemplo hoje é o paraquat, né? O paraquat é um agrotóxico que ele é eficiente, é muito barato, mas ele é de alto risco para a saúde humana. Então, não tem um substitutivo à altura em termos de preço. E assim que foi proibido o comércio do paraquat aqui no Brasil, aumentou consideravelmente o contrabando desse produto. E aqui a legislação que a gente aplica, né? No vice-fronteira, a gente, além de aplicar a legislação administrativa do mapa, a gente tenta sempre enquadrar como crime. Por isso que a gente faz as nossas ações sempre em conjunto com os órgãos policiais. Então, o mais comum é contrabando e descaminho, crime contra as relações de consumo, crimes ambientais, crime contra a saúde pública, além de outras leis, todas as leis específicas do mapa, né? E falar um pouco das nossas operações, né, do vice-fronteira. É importante salientar também que o mapa participa do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras desde 2020, e isso foi fundamental para a nossa inserção, e até para o respeito mesmo perante os outros órgãos, nesse grupo que é seleto, né, de combate a ilícitos fronteiriços. Então, a gente faz dois tipos de operação, né? As operações exploratórias ou extensivas. Geralmente, a gente participa das operações Ágata, Horus, Tentáculos e outras, e mesmo as operações do mapa, onde não se tem alvos previamente identificados, e a gente faz também operações investigativas ou direcionadas. Então, geralmente, são as operações temáticas. Então, alguns exemplos, alguns nomes que a gente dá: boi bombado, plantas exóticas, ração batizada, são alguns exemplos de operações que a gente já fez ou está em andamento, ou estão em andamento. Então, agora eu vou mostrar alguns resultados, né? Essa foi a nossa segunda operação, a Ronda Agro 2, que foi no Mato Grosso, e teve como objetivo inicial combater o contrabando de agrotóxicos, mas como as operações são conjuntas, né, com os outros órgãos, a gente intercepta abate clandestino, crime ambiental. Então, nessa primeira operação, que era mais ostensiva, foram 74 propriedades fiscalizadas e a gente apreendeu em torno de 17 toneladas de agrotóxicos. Então, foi bem no início, né, mas foi um marco para nós. Então, né, nessa mesma operação, a gente identificou esse estabelecimento, um mesmo estabelecimento fazia abate clandestino de bovinos e suínos, fazia reinvase de agrotóxico e tinha agrotóxico contrabandeado. E os dejetos do abate dos animais eram liberados numa lagoa que estava provocando a morte dos peixes. Então, eu nunca vi tanto órgão de fiscalização numa mesma propriedade. Então, não cabia tanto carro oficial lá. Teve a participação de vários órgãos, mas foi a segunda operação. Para a gente foi uma motivação muito grande, né? E esse carro aqui a gente identificou numa propriedade, era um carro roubado, uma propriedade grande, né? A gente pensa que é com um grande produtor, que é com um carro roubado, né? Mas é isso, gente. Os objetivos se misturam. Então, o produto do abate clandestino, a gente contou com o apoio do Serviço de Inspeção Federal para fazer a destruição, né, da carne que foi apreendida, e teve uma prisão em flagrante. Aí a gente começou a se especializar um pouco mais. Aí começamos a
melhorar a parte de inteligência. E, geralmente, as nossas operações elas têm um fato gerador, as especiais, né? Tem uma denúncia na ouvidoria ou de algum outro órgão, a gente estuda essa denúncia, aí a gente começa o trabalho de inteligência. Então, a gente faz a pesquisa em fontes abertas, faz pedido de conhecimento para outros órgãos, faz operação de reconhecimento dos alvos para ver se realmente é aquele estabelecimento que está lá, faz vigilância para acompanhar a movimentação no local, e tem a parte de contra-inteligência. Por quê? A gente identificou em alguns casos que as nossas operações teve vazamento de informação. Então, a gente tem que proteger, tem que manter o sigilo das nossas ações para que não perca sua eficiência. Aí tem a parte de planejamento. Em geral, a gente, na operação planejada, a gente entra com um pedido de mandado de busca e apreensão, a gente entra em contato com o órgão policial, subsidia eles com os resultados da nossa investigação, eles entram com pedido de mandado de busca e apreensão, e aí a gente monta a operação. Define as áreas de interesse operacional, as equipes, a gente define também o suporte de segurança pública. Eu já vi comentários de colegas criticando quando a gente monta a operação, aí vai junto com o Exército, com a polícia, mas quem faz ilícito com produto agropecuário, vocês podem ter certeza, é a mesma organização criminosa, quem puxa boi, quem puxa agrotóxico, puxa cocaína, puxa maconha, faz tudo isso. Então, são criminosos mesmo. Então, a gente tem que ter proteção. Nós somos uma das poucas carreiras que faz a fiscalização de fronteira que não tem porte de arma. Então, a gente tem que ter acompanhamento policial. E a operação, a gente desloca, faz um debriefing, um treinamento da equipe. A equipe que vai participar da operação só fica sabendo dos alvos no dia da operação ou na véspera. A gente mantém tudo em sigilo e aí faz um treinamento, mostra quais são os alvos e executa. E depois da operação a gente avalia o resultado. E aqui algumas, operações. Essa foi no Jockey Club, teve uma denúncia para a ouvidoria, a gente entrou com um pedido de mandado de busca e apreensão. Eu descaracterizo os documentos, tá, gente? Porque está sendo veiculado. E aí fizemos a operação junto com a Polícia Civil e apreendemos mais de 6 mil produtos de uso veterinário contrabandeados da Argentina. A gente encheu uma caminhonete com produto. Outra operação, essa foi muito interessante, foi essa praticamente todas as áreas de fiscalização do mapa tiveram participação. Foi a Ronda Agro 25, foi bem recente, tem pouco tempo, que só depois que a gente chamou de Operação Fipronil. Então, iniciou com a detecção, com aviso de violação de um fígado de um bovino que o Serviço de Inspeção Federal colheu a amostra e enviou para o LFDA. O LFDA mandou o relatório da violação e no relatório estava fipronil. Essa substância é usada como produto veterinário, mas é muito mais utilizada como agrotóxico. E daí, na visita à fazenda, que foi o pessoal do CIPOR, que fez a visita na fazenda, aí detectaram os produtos lá na fazenda, e aí identificaram de onde foi comprado, e aí o que a gente podia fazer? Ou a gente ia lá no estabelecimento produtor e fechava, ou então a gente fazia uma operação mais planejada. Então, a gente decidiu, pegou esse produto, mandou para análise, tanto no LFDA quanto no Instituto Nacional de Criminalística, era a perícia da Polícia Federal. E aí, mas qual foi? O produto, ele é registrado como sendo a base de cipermetrina. Só que ele tinha um código, MB 4030, se eu não me engano, alguma coisa assim. E a gente, pesquisando em fonte aberta, descobriu que esse código queria dizer fipronil. Aí, a partir daí, a gente teve a suspeita e mandou o produto para essa análise, tanto no LFDA quanto no INC. E os laudos nos disseram que não tinha cipermetrina e só tinha fipronil.
Então, a substância para a qual ela estava registrada, o produto estava registrado, não existia. E aí a gente deflagrou a operação junto com a Polícia Civil e apreendemos mais de 22 mil de produtos veterinários e 44 toneladas de agrotóxicos. As nossas equipes sempre são muito disciplinares, porque a gente não sabe o que é que vai encontrar no ato da operação. Então, a gente sempre conta com agrônomos, veterinários, e tem que desenrolar. Mas vamos lá, eu estou atrasado já. Essa outra operação, né? Plantas exóticas, está em andamento ainda. A gente fez a pesquisa de fontes abertas, e aí está lá o cara dizendo que trouxe as plantas do exterior, tal, são mudas, no caso, né? Continuamos a investigação, coincidiu com a notificação da União Europeia de que houve uma remessa de muda do Brasil para o Reino Unido. Aí a gente identificou nas próprias fontes abertas o registro da remessa do produto. E aí continua. E a gente ficou monitorando os envolvidos. Aí teve a participação do Vigiagro e do LFDA. A gente interceptou um parente do alvo no aeroporto, no momento que ele desembarcou em Guarulhos e estava cheio de muda, trazendo para... E aí a gente mandou para o LFDA, que fez uma análise de DNA e identificou que é uma muda não autorizada, não existente no Brasil. Então, está tudo pronto para a gente deflagrar a operação. Tem a operação Ronda Agro Hormônios Proibidos, que já tem quase um ano. Essa é a rede de relacionamento dos infratores, né? Para vocês terem ideia de quantos participam. Aqui também a rede em outro formato. E aí, a importância da participação do LFDA, né? O laudo dos produtos que a gente apreendeu na primeira fase da operação confirmou a ausência do princípio que estava declarado na rotulagem. E continua. E aqui os resultados, né, das nossas 26 operações. Então, em 2 anos, 417 propriedades, 3.600 veículos, 57 embarcações, 99 estabelecimentos comerciais, autos de infração 434, 19 prisões em flagrante, condições para delegacia 2, embalagens apreendidas 5 mil e tantos. A gente estima que o prejuízo aos infratores está em torno de 25 milhões nesses 2 anos. E a gente gastou um pouco mais de 1 milhão nessas 26 operações. Então, a gente acha que foi rentável. Agrotóxicos, 270 toneladas, fertilizantes, 170, sementes, 570, produtos para alimentação animal, 210, então a quantidade é absurda. Animais vivos em situação irregular, mais de 3 mil. Produtos veterinários, 45 mil produtos veterinários apreendidos, irregulares. Os órgãos que são parceiros, né? O nosso principal parceiro é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, também as secretarias e agências estaduais de defesa, mas também o Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN, o Programa de Proteção Integrada de Fronteira, Receita, Forças Armadas, IBAMA. A gente tem parceiro até internacional. O Ministério da Agricultura do Uruguai e da Bolívia nos ajudaram em algumas investigações, a aduana paraguaia também, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E agora eu trago algumas considerações para vocês. Eu acho que a fiscalização agropecuária de fronteira é competência da União. Isso nunca deve ser delegado. Como a gente tem sempre como alvos assim, de outras carreiras, a Receita Federal e a Polícia Federal nunca vão delegar o controle de fronteira para outros órgãos. Então, isso é importante a gente ter em mente. Portos, aeroportos e faixa de fronteira são áreas de segurança nacional. Então, isso tem que ser competência sempre do MAPA. Nenhum programa sanitário, fitossanitário ou zoossanitário, de inocuidade, qualidade ou conformidade, vai ter sucesso se a fiscalização de fronteira for falha. Então, eu acho que a gente, enquanto carreira, tem que fortalecer a fiscalização de fronteira, porque se ela não for eficiente, nenhuma outra área vai funcionar. E os ilícitos envolvendo produtos agropecuários não são um problema da polícia,
são um problema da sociedade, são um problema do agronegócio e são um problema nosso, porque nós somos uma carreira de fiscalização. Queria agradecer a minha equipe, né? A DICOT, que somos Juliana, Alexandre, Chico, Fábio Bessa, Elda, Roberto Carlos, Heloísa e Ellen, a SDA e o gabinete, que sempre apoiaram as operações do Visto Fronteira, o nosso departamento DETEC, Vigiagros, Emergências, Segal, LFDAs, DSV, a gente tudo começou com o Júlio César Alves, da área de agrotóxico, foi a nossa primeira operação. O DSA nos apoia também bastante, principalmente na parte de produto veterinário, e de Poá nas interceptações, na liberação dos colegas, de POV também na fiscalização de vinhos e bebidas, 10, DSN, todo mundo apoia. Porque o Visto Fronteira, a gente não tem um corpo técnico fixo, a gente é feito de voluntários. Então, todas as operações, o pessoal participa porque acha que é importante, porque gosta das ações, né? Então, eu agradeço também as superintendências, CIPOAs, unidades do Vigiagro. São 127 servidores do MAPA, no Brasil inteiro, né? Que deixam suas famílias, correm risco nas operações, porque confiam no resultado. E também as agências estaduais de defesa agropecuária. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Muito enriquecedor, né, colegas, para a gente conhecer algumas coisinhas que a gente faz e talvez muita gente não saiba. Parabéns, Marcos, pela condução do Visto Fronteira, seu testemunho da sua competência. Bom, continuando nosso painel, gostaria de chamar ao púlpito o doutor Jorge Caetano, ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em epidemiologia veterinária e doutorado em ciência animal pela UFMG. No MAPA, já foi diretor do DSA, diretor de programas sanitários, coordenador da SEGAL, foi membro da Comissão do Código Sanitário Internacional para os Animais Terrestres, de 2006 a 2015, e atualmente é o coordenador geral de sanidade animal desde 2019. Doutor. Muito obrigado. Bom dia a todos, colegas, né? É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer especialmente a organização desse sexto CONAFA pelo convite que foi feito, pela oportunidade que eu tive, né, como o Marcos adiantou, né, de rever amigos que eu não via há muito tempo, né, e principalmente de tentarmos, né, presencialmente, uniformizarmos visão sobre a nossa missão, a missão da nossa carreira, né, a importância que ela tem, porque isso nos fortalece, isso permite que nós possamos até o painel seguinte, né, é muito interessante sobre a ação nossa, né, junto ao Parlamento Brasileiro. Isso fortalece essas ações também junto a outros órgãos e ao Parlamento em especial. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Bom, deixa eu passar aqui já, né? Esse roteiro está dividido em 5 partes diferentes, a gente vai vendo, então eu não vou perder tempo aqui vendo cada uma delas, né, para a gente também tentar buscar não se estender muito, né? Esse slide, para mim, ele é muito importante. A gente tem várias maneiras diferentes, né? E eu peço desculpas aos meus colegas aqui que já viram isso algumas vezes, né? Mas muitos não. Então, nós temos várias maneiras de enxergar, né, o patrimônio pecuário nacional, tá? Ou agropecuário nacional, porque nós temos agrônomos, veterinários, outras categorias profissionais importantíssimas que fazem parte dos serviços veterinários, dos serviços agronômicos, na nossa categoria, né? Mas eu gosto muito dessa aqui. Essa reúne, né, 3 vértices aí, né? O conhecimento. Eu não sei se esse aqui está funcionando. O conhecimento, eu aqui gostaria de destacar que esse conhecimento nem sempre é científico, ele passou científico há muito pouco tempo, em termos históricos, né? Mas ele é conhecimento que foi passado de geração para geração há muito tempo, né? Nesse quadrinho que vocês veem aqui, eu não sei se está dando para enxergar, acho que está meio difícil, né? São as espécies vegetais e as espécies animais que nós hoje exportamos, né? A partir das quais nós hoje exportamos seus produtos, né? Se a gente for olhar a pauta de exportação brasileira hoje, nenhuma delas é nativa do Brasil. Nenhuma. Tá? A cana-de-açúcar é asiática, cítricos, né, são asiáticos. Tá? As espécies animais são todas de fora.
As gramíneas que eles comem também vieram do continente africano, né? Bovinos vieram, no primeiro momento, da Europa, e depois eles vieram da Ásia. Então, tudo veio de fora. E para que essas espécies, que são todas de fora, pudessem ser, né, produzidas no nosso território, houve acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, e mais recentemente esse conhecimento é científico, né? Mas nem sempre foi. Então, os recursos naturais são geralmente aquilo que a população conhece. Ela acha que a agropecuária brasileira é produto das condições naturais que temos, né? Isso não é verdade. Ela é produto de conhecimento, então, ela é produto desses recursos naturais, sim, e de uma questão menos conhecida ainda pela sociedade, que são as políticas públicas e privadas que articulam esses outros dois, tá? Eu falo públicas e privadas porque, às vezes, o Estado induz determinados procedimentos e, às vezes, ele corre atrás de quem já tratou disso, na iniciativa privada, no caso. Tá bem? A defesa agropecuária está muito concentrada, então, nessas políticas públicas e privadas, esse é o nosso core, né? E na produção de conhecimento. Nós também produzimos, na nossa categoria, conhecimento específico que serve aos nossos propósitos, né? E precisamos estar atentos a isso, né? Nem sempre, se não houver parcerias bem estabelecidas, né, nós vamos esperar receber das entidades, né, de pesquisa, de produção de conhecimento, aquilo que nós precisamos. Nós precisamos interagir, né, para que isso aconteça. E a articulação desses 3 vértices aí que eu mencionei é que dão origem a esse patrimônio agrícola e pecuário do Brasil. Tá? Vamos seguindo. Nós avançamos, né, nos últimos tempos aí, nós temos uma condição importante, né, de aumento da produtividade, né? Nós analisamos aí o que aconteceu, o que se passou nesse período de tempo que está aí mencionado, né? Nós crescemos muito mais em produção do que crescemos em área para que essa produção se desse, né? E isso é fruto de conhecimento, é fruto de políticas públicas e privadas estabelecidas. Um conceito recente para nós, muito caro, é o da saúde única. Ele nos aproxima muito de outros órgãos que já foram aqui, pelo Marcos Eyelson, né, mencionados, né, muitos deles, tá? E ele relaciona a saúde animal, então, tá? Mas a gente pode relacionar componentes também da área agronômica, saúde humana e saúde ambiental. Esse componente da saúde ambiental é menos conhecido por nós. Então, eu gostaria de tentar, de uma maneira singela, traduzi-lo, né? O que é a preocupação ambiental nesse vértice aí, né? Biodiversidade. Então, toda ação, né, que impacta a biodiversidade, ela será, por parte da sociedade, mal vista. Tá? E nós precisamos estar atentos a isso, né? A saúde única é um conceito que tem sido apropriado por várias instituições diferentes, né? E, no nosso caso, da área animal, lá da nossa secretaria, mais apropriado nos últimos tempos, aí, mais pela Organização Mundial de Saúde Animal, né? Pela antiga OIE, OMSA hoje, né? Isso aqui é um exemplo, né, de ícone, né, da saúde única, né? Javali, do Brasil, espécie exótica, invasora, né? Um problema sanitário para a gente, um problema ambiental grave e um problema também de risco, né, à integridade das pessoas no campo. Tá? Como nós nos inserimos, como nos articulamos com outras entidades para poder controlar isso aí, que é importante para a gente, para outras áreas também do Serviço Público Nacional. Tentar correr mais um pouquinho agora. Nosso desafio, né, nossa demanda, né, produzir aí até 2050 comida para mais 2 bilhões de pessoas no mundo, né? Tá bem? Isso não é fácil. E a gente, às vezes, olha para esses números e não tem ideia ao certo do que eles significam, né? Mas 2 bilhões de pessoas é o que está colocado aí embaixo, tá, gente? São 6 Estados Unidos, 10 Brasis, né, 31 Franças, 50 Argentinas. É muita coisa, tá bem? E dentro dessa condição que está estabelecida de não afetar a biodiversidade, né? Não é fácil. Vamos lá. Desperdícios, né? Esse é um tema também muito premente para nós, né? Grande parte desses desperdícios, tanto na área animal quanto vegetal, são produzidos por doenças e pragas, tá? E a nossa atividade é em relação a isso, né? Em reduzir também essas perdas, né? Que nós vamos ver com mais detalhes mais a seguir.
A fome no mundo, né, ela é uma preocupação, ela está aumentando. Nos tempos de pandemia, aí, ela deu uma acelerada. Né? Esse é um outro desafio. Além daqueles que vão nascer e que precisam de alimentos, nós temos gente que está retrocedendo nessa condição de acesso a alimentos hoje no mundo também. Tá? E a gente continua desperdiçando muito. Né? Quanto a esse muito aí? Né? Há várias avaliações sobre isso, tá? Com metodologias diferentes, mas algumas dizem que a gente desperdiça aí em torno de 1/3 do que é produzido no campo. Tá? Na área animal, né, isso se dá em grande parte no Brasil pelo seu modal também de transporte, né? Transporte terrestre aí para produtos agrícolas é responsável por grande parte das perdas. Né? Várias espécies aí estão envolvidas nisso, há perdas em peixes, produção de carnes, etc. E na área de animal, essa perda estaria em torno aí de 1/4 da produção. É muita coisa. Né? Doenças estão envolvidas aí também, fazem parte dessas perdas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o valor do patrimônio pecuário nacional. Isso é um tema extremamente caro para a gente, tá? Para que a gente entenda qual é a nossa atuação dentro desse gigantesco patrimônio que é o agronegócio brasileiro hoje. Né? Então, em primeiro lugar, que patrimônio que é esse? Né? Existem várias formas de avaliar isso, de dentro da porteira para dentro, isso é 4,8% do PIB, né, brasileiro, já é muito, mas analisando as cadeias como um todo, a participação do agro aí no PIB nosso tem sido em torno de 1/4, tá? 23% em média, nesse período considerado de 95 a 2021, mas que já chegou, no ano passado, por exemplo, a 27%. Ok? É muita coisa. Esse é o patrimônio que a gente, junto com outras organizações, obviamente, ajuda a preservar e melhorar. Tá? É muito dinheiro. São 2 trilhões de reais, tá? Por ano. É muita coisa. Isso é o que a sociedade brasileira pede que a gente cuide. Né? O saldo comercial nosso é muito positivo, isso também ajuda muito né, para a economia como um todo. E a pergunta que sempre vem, né, será que a gente está conseguindo, com tudo que fazemos, né, nós temos ações tão diversas aqui, será que nós estamos conseguindo avançar, né, naquilo que precisamos produzir? Então, para não entrarmos numa seara, né, de muito específica, o que a gente pode dizer hoje, né, é que, sim, por várias questões. Né, uma delas é simplória aí, tá? É que todo mundo sabe que as gerações, né, que se seguem, né, são sempre ou quase sempre maiores do que as que as antecedeu. Né? Normalmente, os filhos são mais altos do que os pais. Por quê? Claro, tem um componente genético nisso aí, mas a genética significa que você teve condições de alimentação e de vacinas, de prevenção de doenças, que te permitiram alcançar o que a genética te produziu, né? O que seus pais transmitiram a vocês e que, às vezes, não foi suficiente para eles. Né? Então, a gente hoje tem gerações que crescem mais, muito em parte por conta de alimentos de melhor qualidade. Toda criança em fase de crescimento, se tem doenças transmitidas por alimentos, vai crescer menos do que poderia. Tá? E também prevenção de doenças, na forma, por exemplo, de imunizações. Isso é muito importante. Como o nosso serviço é visto lá fora, né? Na parte... Aqui, acho que... Não sei se tem um probleminha aí. Está dando para ver, não está, gente? Tá? Então, vamos seguindo. Na parte animal... Tá? Deixa eu sair daqui da frente um pouquinho. Na parte animal, a gente tem avaliações externas também, né? A Organização Mundial de Saúde Animal nos avaliou em 3 oportunidades diferentes, em 2 delas, né, na área de animais terrestres, em uma delas na área de animais aquáticos. Né? E acho que foi uma boa decisão do Brasil, porque isso é uma decisão de cada país, deixar que essas avaliações possam ser acessadas por qualquer parceiro. De maneira geral, o que eu tenho aprendido com o tempo, né, acompanhei algumas missões do Brasil, é de que a impressão que as missões levam quando saem daqui sempre é melhor do que aquela que elas trouxeram com elas. Tá? Então, a gente não tem que ter medo de mostrar nada, mesmo os nossos problemas. Uma vez identificados, eles podem ser corrigidos. Né? Então, qual é a missão da defesa sanitária animal? Né? Da defesa agropecuária, esse termo aí que pouca gente conhece, né? Que é uma jabuticaba aqui. Né? Eu gosto muito dessa definição que está nessa publicação. Bem? Produzida pelo professor aí, né, capitaneada pelo professor Evaldo Vilela, né?
ele definiu que defesa agropecuária é uma estrutura constituída por normas e ações que integram sistemas públicos e privados. Isso é o que ela é e como ela opera, tá? E ela é voltada à preservação ou melhoria da saúde animal, da sanidade vegetal e da identidade, qualidade e segurança de insumos e produtos agropecuários. Esses são seus principais objetivos, tá? Então, isso aí, para mim, é muito interessante, se aproxima muito com a visão que eu tenho, que outros colegas com os quais eu pude conversar sobre isso também têm, tá? A gente precisa se apropriar disso aí, né, ou contestar, ou melhorar. Um outro tema importante para a gente é aquilo que nós devemos fazer em âmbito federal e aquilo que deve ficar para estados e, eventualmente, para municípios em algum momento, tá? Ou seja, aquilo que realmente justificaria programas nossos, né, federais, que sejam absorvidos, né, por todo o Estado brasileiro, e aqueles programas que devem ser regionais, porque eles não são interesse do Brasil como um todo. Nós temos aqui no Brasil diversos biomas diferentes, né, e as doenças se comportam também em função disso, tá, de maneira diferente. Então, às vezes, é apropriado um programa federal e, às vezes, não. Prejuízos sanitários e fitossanitários têm aí perdas diretas, né, que são aquelas mais conhecidas, uma vez mais, pela sociedade, incremento nos custos de produção, que também são perdas, né, em certa medida, e limitação de mercados e valorização de produtos, né, que também são prejuízos que doenças, que pragas normalmente produzem. A missão da defesa agropecuária, né, em relação às doenças dos animais, então, né, se a gente puder resumir, tem muita coisa que a gente faz, mais uma vez, estou tentando resumir isso aí, né? Eu preciso conhecer, fundamentalmente, a minha realidade sanitária ou fitossanitária, tá? Sem isso, eu não consigo esses dois passos seguintes aí. Evitar a introdução de novos patógenos, às vezes é uma coisa que eu já tenho aqui dentro, estou querendo, né, evitar que seja introduzido o que já está aqui, né? E controlar ou erradicar as doenças e pragas existentes com base em prioridades, né? Em priorização. Tá? Então, isso aí é mais ou menos o que nós fazemos em várias instâncias diferentes, né? Eu atuo no campo em relação a isso, eu minimizo problemas que eu não pude resolver no campo na inspeção, né, em outros momentos subsequentes à produção do campo. Tá? Tudo isso aí vai permitir que eu, aos pouquinhos, né, de maneira continuada, valore o patrimônio pecuário nacional. Vamos ver por que isso acontece. Né? Aqui eu não vou me estender, né, o Marcos Eielson já falou bastante sobre as formas de entrar, ele abordou, né, algumas questões relacionadas a ilícitos, bioterrorismo, né, mas tudo está no mesmo pacote, tá, gente? Coisa que entra aqui dentro, que é problema para nós, sanitário ou fitossanitário, né, de maneira legal, também pode entrar de maneira ilegal, propositalmente, né, na forma de ações bioterroristas. Isso não é uma história, né, sem sentido, tá bem? Há muitos interesses aí que podem justificar ações desse tipo. Em termos históricos, aí, o que já está com a gente há muito tempo, né? Eu estou utilizando agora o exemplo de doenças dos animais, né? A tuberculose bovina provavelmente veio com os primeiros animais que vieram para cá. É uma doença crônica, né, que se estabeleceu no Brasil desde o Martim Afonso de Souza, lá em 1934, quando trouxe, né, os primeiros animais para o Brasil, provavelmente outras doenças crônicas também. Bastava que o período de transmissibilidade delas ultrapassasse o período de trânsito entre a Europa e o Brasil, ou entre a África e o Brasil. Tá bom? E por que a fitose, então, só veio muito mais tarde? Né? Porque o período de transmissibilidade dela era inferior àquele período em que as caravelas, né, as embarcações movidas à vela, demoravam para chegar ao nosso território. Tá? Quando houve um navio a vapor, ela entrou. E hoje, a gente traz material vivo para cá, vegetal e animal, em 8 horas, em 12 horas da Europa. Né? O nosso desafio aumenta muito. Tá? E, da mesma maneira, também aquilo que a gente garante que sai do Brasil. Eu estou usando aqui o exemplo, né, de uma doença, né, provocada pela Cocleomyia minivorax, é a mosca da bicheira, só tem nas Américas, só tem no Brasil, foi erradicada né, na América Central, na América do Norte e parte do Caribe, ainda existe na América do Sul a exceção do Chile, e nós exportamos gado vivo para um monte de país que não tem ela. Como é que vai ficar a imagem do Brasil se esse troço aí chega na África e produz miíases, né? Essa mosca aí, ela devora tecido vivo, tá? Basta ter lesão nos animais. O que vai acontecer se chegar na África com a imagem do Brasil? Tá?
Nossa fronteira, também vou passar rápido por isso, né, que o Marcos Eielso já abordou, o professor Cristiano provavelmente vai falar disso também. Só lembrando que os 2 últimos episódios de febre aftosa, uma doença importante para a gente, estou usando outro exemplo da área animal, né, que é que eu conheço, ocorreram em fronteira, tá bem? 2001, a fitose entrou no Rio Grande do Sul, tá, via Uruguai, via Argentina. 2005, 2006, entrou no Mato Grosso do Sul, via Paraguai. Tá? Nesse intervalo, em 2004, a gente teve um episódio de aftosa, vírus C3, lá na Amazônia, tá, em Careiro da Várzea. É possível levar 10 bovinos numa canoa, atravessar um rio, que pode ser uma fronteira entre nós e outros países? É possível, está aí como isso se faz, tá bem? Não precisa ter muito investimento para isso, não, ok? A gente tem uma particularidade, os ruminantes têm isso, a gente usa isso a nosso favor, né? A questão de utilização de bolos, né, rumenais, né? O rumen ali, depois que você coloca alguma coisa de um tamanho específico lá dentro, ele não vai nem para frente nem para trás, e vai liberando medicação lentamente, ou então vai permitindo a identificação desse animal, né, individual. Tá? E se dentro disso aí, que pode ter um dispositivo de identificação, ou pode ter um medicamento, eu decidi colocar outra coisa. Eu posso passar com bovinos na fronteira, com essa outra coisa? Né? Talvez eu possa, né? Acho que alguém já deve ter tido essa ideia antes, tá certo? Então, o que acontece? Às vezes, a motivação, né, para o ingresso de riscos, né, sanitários para nós não é propriamente o produto que está sendo transportado, né? Pode ser o que está no seu interior. Tá bem? Rapidamente sobre a ação de emergências, né, sanitárias. Isso é muito importante para nós. Detectar tardiamente algo que tem entrado em território nacional é muito complicado para a gente. Podemos ter que conviver o resto da vida com esse problema, tá? E detectar precocemente, por outro lado, é muito importante. Tá bem? Então, a preparação para emergências, os simulados que temos feito nos últimos tempos, em outros países ou dentro do nosso país, são extremamente relevantes para que nós nos preparemos para isso. Tá? Há outros aspectos importantíssimos que eu vou mencionar a seguir sobre isso, tá? Já que nós nos servimos da vigilância passiva. Esse slide aqui é só para lembrar que das crises sanitárias que nós temos, né, ou fitossanitárias, nós sempre concentramos isso ou no campo ou na indústria, às vezes tem um passo no laboratório, tá bem? Mas, no fundo, tudo faz parte de um mesmo sistema de garantias, tá? Onde o produto final é a certificação sanitária, seja para comércio dentro do nosso território, como foi mencionado ontem, né, no painel que a Ana participou, seja para aquilo que vai ser exportado. Tá bem? Nós sempre dizemos no final, né, a nossa categoria que diz isso pode ser consumido ou isso pode ser exportado. Nós estamos assinando isso. E se nós não dominamos os processos que servem para que isso possa ser dito em algum momento, nós estamos falhando. Tá? Então, independente de como façamos isso, o importante é que nós tenhamos controle sobre aquilo que estamos assinando e garantindo. Repito, para o público interno ou para o público de consumidores externos. Isso aqui foi uma detecção precoce, tivemos muita sorte nisso aqui, foi a peste suína africana que entrou no Brasil, né? Logo depois da sua entrada, tá bem? Nós tivemos muita sorte, porque tínhamos uma pessoa que reconheceu rápido a doença, enfim, foi uma, né? Poderia ter demorado muito para a gente perceber isso aí, tá? Isso foi fundamental para que a erradicação dessa doença fosse feita lá nos idos, né, de 78 a 81, tá? Outro exemplo que já foi mencionado pelo Marcos Eielso aqui, da peste bovina, que também foi importantíssima essa erradicação dessa doença importante, que poderia ter ficado no território nacional em 1921, uma época que as condições eram muito piores do que as de hoje, tá? Para esse tipo de ação. Esse cara aqui é importantíssimo. Tá? Esse é o que levanta a mão para a gente para dizer que tem um problema. Né? Muito da nossa vigilância que nós temos hoje na área animal, na área vegetal também, é porque alguém levantou a mão e disse, gente, eu tenho um problema aqui. Né? Estado, venha ver o que é isso. Tá? E quando é que ele faz isso? Ele faz isso quando ele conhece que alguma coisa está diferente, nós precisamos ajudá-lo a que ele possa reconhecer isso, tá? Fazemos pouco nesse sentido, e porque, em muitas oportunidades, ele tem certeza da indenização. Isso é uma coisa que a Lei 569 dá para ele, a certeza de ser indenizado, é por isso que ele levanta a mão. É por isso que a gente vai lá em seguida atender, e é isso que
garante, em muitas oportunidades, que nós possamos chegar a tempo para controlar um problema em início. Tá? Vamos falar um pouquinho rápido sobre a contribuição da defesa agropecuária para a construção, preservação e prevenção do patrimônio pecuário nacional, que é objeto da gente aqui. Isso é uma figura singela, né? É o boi branco aí no centro-oeste brasileiro, tá bem? O que está por trás disso aqui? Um monte de coisa, né? Um monte de conhecimento, um monte de técnicas, um monte de ações nossas aí por trás para que isso realmente resulte em benefício para a sociedade brasileira, tá? Muita coisa está por trás disso aí, né? E se esse ambiente, onde essa produção, que eu estou usando como exemplo, do boi branco, né, do centro-oeste brasileiro, né, se desse numa região, num outro país, onde as condições sanitárias fossem piores que as nossas, o valor dessa produção seria a mesma? A gente falou lá de perdas diretas e indiretas, né, se eu posso exportar ou não posso. Então, se eu transladar, né, esse pacote tecnológico, vamos chamar assim, né, da figura representada por esse boi branco no centro-oeste brasileiro, para uma região da mesma latitude na África, com problemas sanitários importantes, vai valer a mesma coisa? Se não vai valer a mesma coisa, a ação nossa está diretamente relacionada a isso. Tá bem? É esse plus aí. É a ação nossa que está fazendo com que esse pacote tecnológico valha mais nas nossas condições sanitárias. Num país de condições sanitárias melhores que a nossa, vai valer mais ainda. Precisamos alcançar isso aí. Tá? Vamos lá, né? Perspectivas aí. Né? Há várias maneiras de conseguir alcançar os nossos objetivos, tá, gente? Revisão de programas oficiais é sempre necessário. Né? Está aqui a equipe lá da nossa coordenação, né? Aninha, né? Patrícia, toda hora, Janice, nós estamos tentando rever o que estamos fazendo, tentando avançar nisso, isso é muito importante. Nós precisamos, né? Às vezes a gente assume uma rotina e acha que aquilo ali vai ficar para sempre. Não é possível isso, tá bem? Tem que sempre estar revendo o que estamos fazendo, né? Delegação de competência, né? Puxa vida, a gente delega competência, como é que nós vamos controlar isso? Na área animal nós já delegamos competência há muito tempo, né? Para os serviços veterinários estaduais. Só que a responsabilidade original é nossa. Então, se a gente não faz auditoria interna, se a gente não controla isso, como é que nós vamos certificar no final que é exportado? Porque esse processo vem lá do campo, vem lá do Estado, né? Do Distrito Federal, dos estados, antes de chegar na gente. Então, essa responsabilidade que foi, essa ação que foi delegada não permitiu delegar a responsabilidade, segue sendo nossa. Habilitação de médicos veterinários, o controle disso, né? Aqui está o exemplo nessa figura, né, do Sisbov. Sisbov é uma das experiências nossas em que nós utilizamos certificação, que eu posso chamar de auditoria, né, de terceira parte. Ela só vai funcionar se o mapa controlar novamente esse processo. Não importa quem executa diretamente, importa que eu controle ele. Né? O que eu faço com as auditorias de terceira parte? Exemplos que nós temos, Sisbov e também o credenciamento de laboratórios. Já são ações nossas. Né? Quando eu credencio um laboratório, eu digo, você pode fazer por mim o que é uma atribuição original minha, mas eu vou te controlar. Como? Né? Uma base que é a ISO 17025, tá bem? Com visitas, com inspeções que a gente tem que incrementar, tem que melhorar. É isso que vai garantir que ele esteja atuando como eu faria. Tá? É isso que vai garantir que as certificadoras estejam atuando como eu faria diretamente. Mas eu não tenho como fazer isso diretamente. Hein? Eu tenho que agir de outra maneira. Alguém vai mencionar, né, a questão do conflito de interesse. Esse é um tema recorrente entre nós. Poxa, mas se eu não fizer diretamente, tem um conflito de interesse, como é que eu vou lidar com isso e tal? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu não consigo imaginar um conflito de interesse maior do que eu declarar quanto eu devo pagar de imposto todos os anos. Tá? Eu não consigo imaginar um conflito maior de interesse do que esse. A Receita Federal do Brasil está preocupada com isso? Não. Ela está preocupada em me utilizar, inclusive, para fazer esse trabalho por ela, tá? Mas ela cruza informações. Tá bem? Ninguém aqui, né, tem desrespeito pelo que esse órgão faz, né? Ou acha que não vai ser punido se fraudar uma declaração de rendimentos, tá certo? Nós precisamos caminhar nesse sentido também. Tá? Algumas coisas a gente não pode deixar de executar diretamente e outras nós precisamos repensar isso aí. Programas de adesão voluntária, né? Às vezes uma parte só dos produtores, tá, tem interesse em aderir a programas, outra parte não. Vou construir alguma coisa que seja voluntária, desde que eu possa certificar aquilo com precisão? Há maneiras de fazer isso, tá? Concretamente. A gente pode utilizar o tempo da discussão para tratar desse tema, inclusive. Tá?
Parcerias já foram aqui largamente mencionadas, né? Eu não vou me estender muito. Isso aí são compartimentos, né? O que eu estou fazendo com o compartimento? Estou dizendo, olha, a situação sanitária em torno deles é uma, tá? Mas dentro deles, por questões de biossegurança, é outra. Se eu consigo certificar isso, eu estou dando margem a quem tem essa condição de usufruir das benesses disso, tá? Seja internamente, seja externamente, e não estou perdendo o controle. Tá? Perdão, gente, estou ultrapassando muito tempo aqui. Né? O Jota já vai me bater aqui daqui a pouco. Isso aqui eu não vou me alongar, tá? São as instituições parceiras nossas. Tá? Isso aqui é uma questão relacionada a um tema muito importante para nós também. Tá? O que traz confiança para os serviços veterinários e agronômicos é conhecimento, eu não tenho dúvida de que isso a nossa categoria tem muito, tá? Meios, a gente discute frequentemente que meios são esses para a gente poder atuar melhor, né? E, fundamentalmente, independência. Tá? Não adianta ter meio e conhecimento se a gente não tem independência para agir. Isso aqui são maneiras de fazer isso no laboratório, a gente pode conversar com mais calma depois. Isso aqui são nossos desafios futuros, tá? Produção vertical de vegetais para consumo humano, produção vertical de carne suína, por exemplo. Esse prédio aí está na China hoje, mas amanhã a gente pode ter alguma coisa semelhante no Brasil. Tá? Fazendas marinhas. Tá? Estamos muito pouco inseridos nisso, né? E outros países estão mais avançados que nós nisso aí. Tá bem? Consumo de insetos. Tá? Seja para ração animal... não é nenhum absurdo, tem muita gente fora do Brasil que já consome isso, tá? Bem, a gente já consome sem saber também, tá? Bem, tem alguns produtos aí que já levam em consideração algumas espécies aí que não são muito conhecidas por nós. Isso aí é um desafio grande, eu estou terminando já, tá? Surgimento de novas doenças no mundo, tá? Com um mapa de calor de onde elas poderão acontecer amanhã, precisamos estar atentos para isso, tá? Bom, gente, desculpa, eu ultrapassei um bocado do tempo aí, tá? Mas tentei correr o máximo possível sem prejudicar a mensagem. Tá? Peço desculpa a vocês. Doutor Jorge, obrigado. Como o tema é muito importante, a gente viu que tem muita informação enriquecedora para nós. Eu acho que é justificável a passagem do tempo. E podemos ver aí, o doutor Jorge conseguiu sintetizar bem aí a nossa participação, né, no PIB do agronegócio nacional e a nossa principal responsabilidade de participação nisso. Então, para finalizar, gostaria de chamar nosso palestrante, o doutor Cristiano Barros de Mello. Ele é médico veterinário formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco também. É doutor em ciência animal pelo UFMG, professor associado 4 da UNB. Como pesquisador, ele atua, entre outras áreas, na vigilância agropecuária internacional, biossegurança e defesa alimentar, e coordenou o projeto intitulado Risco de Introdução de Agentes Infecciosos por Produtos de Origem Animal em Bagagens em Aeroportos Internacionais no Brasil, de 2009 a 2013. Doutor Cristiano. Muito obrigado, João. Cumprimentar os colegas da mesa, né, Marcos, Jorge e João, né, grandes amigos, colegas de muito tempo. Agradecer o convite para estar aqui no CONAFA, né, uma honra para mim, uma satisfação muito grande, né, e agradeço imensamente a confiança que o MAPA tem tido no nosso trabalho, né, os colegas do Ministério da Agricultura, muitos aqui presentes. Eu tive a satisfação ontem e hoje de reencontrar amigos, né, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em muitas operações, né, de estudo, de pesquisa. E eu passei, né, eu não sou auditor, né, os doutores aqui são senhores, né, e para mim é muita ousadia vir aqui falar sobre essas coisas que é o dia a dia dos senhores, né, é o dia a dia dos senhores. E o MAPA precisa, inclusive, conhecer o próprio MAPA, né? E conhecer o Brasil. Eu tive a oportunidade de circular muito, não só no projeto dos aeroportos, mas em outros projetos também que desdobrou, né? Houve o desdobramento, não ficou só naquilo ali ou nas publicações. As pessoas acham que a gente trabalha só pela publicação, mas não faz parte. Nós trabalhamos também com formação de pessoal, né? Temos vários AFAs já formados em níveis de mestrado e doutorado, junto ao nosso programa, e esse é o nosso trabalho, né? A academia, a universidade, ela tem a obrigação
de subsidiar o serviço oficial, os serviços oficiais com pesquisa, com ciência. A gente não está fazendo, é nossa obrigação, né? Fazer esse tipo de trabalho, e por isso que me orgulha muito, porque são trabalhos que têm resultado, né? Inclusive formação de pessoal, apontamento de possibilidades de melhoria, não são coisas que estão em livros, né? A gente construiu, a gente constrói, a gente busca dentro da realidade do nosso Brasil. Então, eu tenho cerca de 27 anos trabalhando com o Ministério da Agricultura. Depois de alguns projetos, esses projetos apareceram, né, principalmente junto aos órgãos anuentes, né? E hoje a gente trabalha também com outros órgãos e outros setores, como Receita Federal, Polícia Federal, as Forças Armadas, a Coronel Fernanda aqui presente, obrigado, né? Terminou o doutorado conosco agora. Também em temas que são correlatos, né? Então, muito obrigado. Nós vamos apresentar rapidamente, né? Então, falar sobre a importância da defesa agropecuária na valoração do patrimônio agropecuário, né? Então, no verde. Ok, desculpa. Então, essa é a nossa universidade. Nós estamos colados aqui na esplanada. Temos uma localização estratégica muito importante no país. Somos a única universidade colada hoje, literalmente, na esplanada. Asa Norte, praticamente, abaixo das quadras 600, é toda da UNB, né? E nós temos um programa de pós-graduação que agora, em setembro, saiu a avaliação final da CAPES e nós subimos para a nota 6. Isso é muito orgulho para a gente. E uma das coisas que contou muito foi a qualidade dos nossos alunos, né? Temos muitos alunos do Serviço Oficial e principalmente do Ministério da Agricultura. Então, eu compartilho com os senhores essa alegria, né? E se deve muito à qualidade dos nossos alunos, que muitos estão aqui, né? São amigos, né? Nos transformamos em amigos, né? Colegas. E por isso que é importante a gente conversar e discutir essas questões, né? Então, a defesa agropecuária federal é importante, né? O que tem acontecido nos tempos recentes que chama a atenção? As vulnerabilidades, o que podemos aprender com o que está acontecendo hoje. Mas o que essas questões, né? Os colegas já falaram, que me precederam aqui muito bem, mas eu estou trazendo notícia dessa semana já, né? Coisas que realmente acontecem, estão acontecendo no mundo, e essa responsabilidade, na grande maioria das vezes, é dos senhores e senhoras que estão presentes aqui, não é? É quem tem a prerrogativa legal e a expertise. Não adianta que vai passar um serviço ou outro do mapa para a Polícia Federal ou da Receita Federal, como eu já escutei, que não vai fazer, não vai acontecer, porque são colegas que trabalham com outros escopos, né? E não tem a expertise que por exemplo, 100 anos de CIF têm. Isso não está nos livros. Né? Então, você não pode passar porque não vai saber fazer. Né? Então, vai lá fazer, mas, né, a expertise são dos senhores. Então, as coisas estão acontecendo, a questão da fome, o doutor Jorge já falou aqui, a questão da pandemia, todos aqui são sobreviventes, todos nós somos sobreviventes de uma pandemia, a questão da resistência antimicrobiana, né, que está aumentando, tem inclusive dias, hoje, dia da FAO, se não me engano, né, com o Dia Mundial da Resistência Antimicrobiana, a questão da Covid, né, eu vou passar rapidamente, porque aqui todos viveram isso. Né, não estou falando aqui coisas de 100 anos, todos viveram, e o Brasil só conseguiu passar, não foi pior, porque o setor, o agronegócio, os auditores fiscais federais agropecuários, eles não desistiram de fazer o trabalho deles, mesmo no meio de uma pandemia violenta que assolou o mundo. Isso estou falando de coisas agora, né? Então, o meu reconhecimento... Obrigado. O meu reconhecimento aos senhores, né, o meu agradecimento e a minha satisfação e honra em trabalhar com os senhores, né? Então, está aí, tem muita notícia, não só questões ligadas à saúde, todo o desdobramento, né, inclusive diplomático, né, questões da China acusando o Brasil de enviar asa de frango com caixa contaminada por Covid, né, clara medida SPS inadequada, né, o Ministério da Agricultura rapidamente entrou em ação e conseguiu reverter isso aí. Então, isso são questões de pandemia, tá, gente? Não é só aquilo ali, não, e o Ministério da Agricultura segurou a onda através dos senhores. Aí, senhoras. Então, notícias de Globo Rural. China diz que asas de frango congeladas vindas do Brasil testaram positivo para a Covid. É uma grande piada, né?
Então, isso causou problema, transtornos, e as pessoas estavam lá trabalhando nos seus escritórios, na esplanada, nos CIFs, nos pontos de fronteira do Vigiagro, né? O serviço não parou, né? Onda de coronavírus em frigoríficos suspende exportação para a China. E, além disso, teve uma judicialização muito grande nos frigoríficos com as questões trabalhistas, né? Então, a possibilidade de acordos extrajudiciais, TACs, né, para que o serviço continuasse e continuou. Então, são heróis, né? Então, aí, para piorar, na pandemia, vem o quê? Vem uma guerra. Isso está acontecendo agora, né? Guerra Rússia-Ucrânia, grande influência em fertilizantes, preços, energia. Então, é aquilo que a gente, inclusive, estava conversando a semana passada com os militares. Está ruim, né? Está ruim, mas pode piorar muito. Estamos em um cenário de guerra, né? E talvez a maior guerra o maior conflito internacional depois da Segunda Guerra Mundial, e inclusive com ameaças de utilização de bomba suja, né? Então, isso é um cenário muito triste, né? Que está acontecendo agora, né? Energia, questões de energia. Então, quando se fala em guerra, todo mundo pensa nisso aí, né? É o que o militar chama de missilística, né? Eu tenho a honra, a satisfação de trabalhar também com as Forças Armadas, né? E a maioria que você conversa é carro de combate, né? Mas os senhores vão ver o que é que realmente está acontecendo. Tropas russas, aqui é um jornal português, não sai muita coisa realmente aqui na mídia brasileira, né? Mas isso é um jornal europeu. Tropas russas com fome, né? Sede, e tentam voltar para casa. Então, eles têm um problema muito sério de logística, né? Esse vídeo, eu não vou passar aqui, logicamente, é de um soldado que ele se entregou e estava sendo alimentado por ucranianos. Então, é um grande perigo, né? E vocês vão ver aí que realmente aconteceu. Então, aquilo que a gente fica falando, né? Já me chamaram de professor alarmista, o que é que esse professor está fazendo aqui, né? Então, na realidade, acontece, né? Então, em um momento de conflito, aí os soldados, tem um vídeo no YouTube, é só procurar lá, soldado russo ganha comida e chá de ucranianos, né? Então, ele se entregou, né? Eles têm sido embriagados, inclusive com vodka contaminada. Tem mais de 500 soldados, casos já de 500 soldados russos com bebida envenenada, né? Então, desesperados, né? Por conta do problema de logística que eles têm hoje. Esse aí foi um caso recente, aqui de 4 de abril de 2022. Isso é uma iguaria ucraniana, né? Chamada Pirizik. Então, os soldados russos famintos, essa iguaria foi oferecida por ucranianos, eles achando que era um aceno de paz dos ucranianos, e, na realidade, 2 foram mortos e 28 internados, e, na realidade, era um alimento contaminado já, alimento sendo utilizado como arma de guerra, né? Então, assim, é comida. E comida, se você falar no Brasil, é o MAPA e o Serviço Veterinário Oficial, mas a política que institui é o Ministério da Agricultura. Então, as coisas podem piorar, né? Então, em um cenário desse aí, né? Soldados ucranianos, outra aqui, já ocorreu brasiliense, né? Vídeo, soldados ucranianos denunciam que russos receberam alimentação vencida em 2015. Estou falando essa semana já, tá? Eles sendo alimentados com ração operacional, né, Fernanda? Como a gente chama lá com os militares, vencida em 2015, né? Então, não é só a moral da tropa, é perigo mesmo nutricional, perigo, né, de contaminação. Ameaça global, a questão dos fertilizantes. Rússia está usando a comida como arma de guerra, né? Então, o cenário pode piorar muito, e no momento que isso acontecer, os senhores que vão trabalhar nisso aí é o mapa, são os senhores do mapa, né? Sem comida, a questão de Mariupol, né? Por que 1.000 fuzileiros eles se entregaram? Porque estavam com fome, né? Um erro muito grande de logística dos dois lados, né? Principalmente a Ucrânia, né? Mas a Rússia planejou mal muitas coisas, né? Sem comida e munição, mais de 1.000 fuzileiros navais da Ucrânia se rendem em Mariupol, na Rússia. A questão da ponte da Crimeia, que agora, em 10 de outubro, explodiram, né? O serviço secreto, as forças especiais da Ucrânia, muito provavelmente elas explodiram a ponte. Para quê? Para interromper o fluxo, principalmente de comida. E foi uma ponte que foi inaugurada pessoalmente pelo Putin, dirigindo um caminhão. Então, mexeu diretamente com o orgulho das tropas russas, né?
Então, invasão da Rússia à Ucrânia, conflito gera apreensão aos principais portos de entrada dos fertilizantes no Brasil, né? Então, a questão dos fertilizantes chegou aqui no Brasil, né? E aí? Né? Paralelamente a isso, outras coisas diretamente relacionadas à atribuição dos senhores não parou de acontecer. A questão da peste suína africana, Jorge já falou rapidamente, a questão da dermatose nodular contagiosa também acontecendo na Ásia, o desafio da retirada da vacina contra a febre aftosa no Brasil, isso continua, os trabalhos continuam, né? Aqui é um report, o último aí de uma coalizão, né, FAO-OIE, falando sobre a situação da peste suína africana no mundo, está aí, não vou entrar em detalhes, né, já chegou aqui nas Américas, né, isso continua paralelamente, essa é a notícia da Ásia, né, o maior surto de Lambskin disease no mundo, né, lá entre a Índia e o Paquistão, né, 2 países que são inimigos e têm bomba atômica, né. E qual a contribuição do nosso grupo na UNB para a melhoria do entendimento desses temas? Então, nós trabalhamos onde tem problema. Não sai nada da minha cabeça, né? Chegam as ideias, né? A gente começa a trabalhar. A questão do Vigiagro, nós trabalhamos 10 anos em aeroportos, né? É um projeto que acabou em 2012, mas até hoje a gente segue conversando sobre ele. Muitos colegas aqui participaram, né, dos trabalhos do Vigiagro. Eu agradeço a cada um dos que estão aqui. Nós temos trabalhos em andamento e concluídos sobre defesa agropecuária, vigilância agropecuária internacional, inspeção, trânsito animal, cães detectores e defesa alimentar, né? Então, esse foi o grande projeto, né, que foi o projeto dos aeroportos. Ele durou 4 anos, mas até hoje ele praticamente não acabou, porque ainda tem desdobramentos desse projeto. Foi uma coordenação que partiu da UNB, com apoio do CNPq, o próprio Ministério da Agricultura. Precisamos construir, para a execução desse projeto, um relacionamento muito intenso com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com a Infraero. Depois, no meio do projeto, outros aeroportos eles foram privatizados, né? Então, assim, uma operação para uma pesquisa dessa é igual o doutor Marcos falou, né? Então, com muita conversa, para que quando a gente chegue lá no momento para a execução, a gente não escute, né, o que é que esse professor está fazendo aqui, né? Bom, então, os frutos, vou passar rapidamente, né? Esse foi um dos trabalhos que foram publicados, foi um dos primeiros, né? Que foi o perfil de passageiros internacionais que eram interceptados com produtos de origem animal ilegais em bagagens nos aeroportos de Guarulhos e Galeão. Muitos colegas do Vigiagro também, da coordenação geral do Vigiagro, participaram, né? Também colegas da Segal, colegas do Lanagro, FLDA. O brasileiro ele tem que se orgulhar dos seus laboratórios oficiais agropecuários, né? Porque é engraçado, o brasileiro ele se orgulha do país na Copa do Mundo, nas corridas de Fórmula 1, né? Hoje mais nem tanto, né? Mas o brasileiro ele tem que conhecer isso e se orgulhar desses trabalhos, né? Então, esse trabalho foi o primeiro trabalho no mundo que foi publicado nesse sentido, né? Com esse perfil de passageiros internacionais. Esse foi um outro trabalho que nós conseguimos também publicar. Isso tudo é trabalho conjunto, não é trabalho do professor, é trabalho nosso, né? Direcionado diretamente ao que precisa, né? Então, essas apreensões elas são importantes, esse trabalho do Vigiagro é importante, sim. Esse trabalho nós publicamos na revista do CDC, lá de Atlanta, é a revista mais importante do mundo nisso aí, né? É a presença de bactérias em produtos lácteos, né, em bagagens de passageiros no Brasil, né? Então, esse trabalho ele teve uma grande repercussão. Essa revista ela tem um alto índice de citação no mundo, de 6 passou para 16, agora um JCR muito alto, né, que a gente que trabalha com pós-graduação em pesquisa considera. Também, nós detectamos 23 agentes infecciosos nesses produtos que foram apreendidos, interceptados, né, nesses produtos de origem animal. Então, outra publicação informando a comunidade científica internacional, ao mundo, a detecção de salmonela, listéria, estafilococcus aureus, Escherichia coli, muitos com quantidades muito acima das autorizadas aqui no Brasil, né? Escherichia coli com E. coli não precisa dizer onde tem, né? De onde é que vem isso, né? Então, eu não vou entrar em detalhes. Dinâmica de apreensão de produtos no aeroporto de Brasília, muitos trabalhos direcionando para o aproveitamento da força de trabalho de vocês, né?
Esse outro trabalho diretamente foi publicado em 2018 sobre as apreensões em Guarulhos, né, mostrando passo a passo as companhias aéreas, os voos, né, porque dentro da mesma companhia aérea tem voos diferentes, uma repercussão muito grande. A gente estava na véspera dos grandes eventos, né, o Brasil ele foi palco de pelo menos 6 grandes eventos mundiais, e a gente tinha que estruturar as informações para esse desafio que o país passou, e só conseguiu passar com êxito por conta, inclusive, do trabalho dos senhores, né? Então, as pessoas acham que é bomba, né? Inclusive com as questões relacionadas ao agroterrorismo, né? Nós não tivemos problemas aqui por conta disso. Outros estudos, trabalhos também, temos trabalhos concluídos já no Arco Norte, né? Estivemos no Acre e em Roraima, né? Os colegas, agradeço os colegas aqui presentes, né? Tive a oportunidade de encontrá-los, a satisfação de encontrá-los. Isso tudo está publicado, né? Trabalhos de interceptação com inteligência nas fronteiras secas. O impacto disso tudo é importante, só para que os senhores tenham ideia. Depois do surto de aftosa de 2016, nós fizemos um trabalho, foi um trabalho de mestrado também de outra colega de vocês, que estava à época na SRI. O tamanho da repercussão internacional culminou, né, depois da aftosa, imediatamente, em acentuada queda de preço em 2006, enquanto em 2005 acumulou uma alta média de 141% no preço do quilo da carne bovina exportada. Em 2006, por conta da febre aftosa, a queda foi de 83%. O trabalho com cães de detecção também, a gente tem participado desde o seu início, né? Também temos um mestrado em andamento, outro doutorado em andamento, só sobre o tema, justamente para mostrar o direcionamento. Aqui já é o trabalho de doutorado do Marcos, né, com toda a exportação de gado vivo do Brasil. É um negócio que cresceu 3.000% em 10 anos. O que é que cresceu 3.000% em 10 anos? Né? Aqui já é um trabalho junto com o DIPOA, o trabalho de mestrado da Carla Suzana com listéria em produtos de origem animal. Campylobacter também, é um trabalho publicado pela Sociedade Europeia, reconhecido e publicado pela Sociedade Europeia de Defesa Alimentar do Ministério da Europa, né? Também o desdobramento com ações junto às Forças Armadas, aqui o trabalho em 2015 que foi feito junto com a Escola Superior de Guerra, a ESG, né? Também um doutorado, né, que foi desenvolvido a partir desses trabalhos, né, junto com as Forças Armadas. Bom, mais desdobramentos das publicações. O Brasil é importante? Sim, né? E a gente tem mostrado isso pelo interesse. Nós já temos cerca de 278 citações em 17 artigos científicos relacionados. Esse é um trabalho que foi publicado pelo pessoal do Florida Institute of Technology, falando sobre a complexidade dos crimes alimentares no mundo. E eles citam os nossos trabalhos como referência nisso aí. Trabalho nosso com os senhores. Nosso, não é meu, nosso. Né? Então é isso. Consegui manter o tempo aí. Muito obrigado, é uma honra. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho e nós seguimos juntos. Obrigado. Obrigado, João. Bom, obrigado, doutor Cristiano, belíssima apresentação. Obrigado por nos ajudar aí, né? Academia importantíssima, né? De estar utilizando os nossos servidores, os nossos sistemas, os nossos serviços para a pesquisa científica, isso é muito importante. Coordenação, a gente já são 10 horas, temos o quê? Pode fazer o quê? 20 minutos de perguntas, meia hora? Quanto? 10, não. Vou tentar fazer aqui, pegar pelo menos uma pergunta para cada palestrante. Vamos com a primeira, para o doutor Marcos, da Letícia, de Brasília. Quais as ações preventivas baseadas em inteligência que podem ser tomadas perante o Vigia Fronteira pelos AFAS para evitar o agroterrorismo? Existem ações de monitoramento contínuo? Olha, tem um trabalho que é feito, o Ministério da Saúde, eles fazem um trabalho de monitoramento de eventos, né? Então, eles têm eles usam alguns softwares que monitoram notícias
de ocorrência de doenças em saúde humana no mundo inteiro. Então, é um robô que fica pesquisando na web. Toda vez que sai alguma notícia relacionada a alguma doença de interesse humano, é capturada essa informação e é analisado. Então, isso é feito pela Secretaria de Vigilância e Saúde. E o MAPA começou a fazer também. Então, pelo que eu estou sabendo, a Coordenação de Emergências Agropecuárias está fazendo isso, esse monitoramento de eventos. Isso é muito importante, porque até que se tenha a notificação oficial da ocorrência da doença, a informação já é veiculada em redes sociais, na web. Então, o país ganha um certo tempo para se preparar para uma eventual introdução de uma praga ou uma doença. Só queria aproveitar e corrigir a informação. Eu falei que tem agrotóxico que 1 litro custa cerca de R$1 milhão, só corrigindo, R$1.000. Mas, assim, uma carreta bitrem, por exemplo, ela carrega 40 toneladas de agrotóxico. Então, você vê a importância de um carregamento como esse. Tá? Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Passar para uma pergunta para o doutor Jorge, do Genilson Santana, do Maranhão. Jorge Caetano, como ser eficiente na defesa agropecuária com uma legislação defasada, com quadro de AFA reduzido, com barreiras zoofitossanitárias sendo fechadas e recurso minguado? É preciso investir em defesa e vigilância. Não, todos esses pontos levantados são importantíssimos, né? Eu queria deixar claro uma questão que é a seguinte, né? A deficiência de pessoal, a falta de gente, ela é patente, né? Ninguém vai questionar isso. Qualquer pessoa que tenha qualquer responsabilidade no MAPA de gerir equipes vai saber disso claramente, né? Agora, o que eu acho é que nós não podemos, em função disso, deixar de discutir alternativas de processos. Precisamos continuar discutindo a melhoria de nossos processos em paralelo. Uma coisa não está em função da outra, né? Eu não posso me furtar a discutir melhorias de processos, né, porque eu não tenho gente, e também não posso condicionar, né, não discutir isso, porque eu primeiro preciso de gente. São coisas que precisam acontecer em paralelo, né? Ele tem toda a razão, né? Nós hoje temos uma dificuldade enorme de bem exercer a nossa atividade, né, como deveria ser feito, minimamente, por conta de todos os aspectos que ele mencionou, né? Levantando aqui, falta de pessoal, né? Melhoria de processos, na interação com outros órgãos é fundamental, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para falar de uma questão adicional, né? Complementando aqui a fala do professor Cristiano, né? Nós temos uma necessidade enorme para melhorar esses processos de responder a perguntas que nós mesmos nos fazemos, né? Ou seja, nós temos que induzir processos de produção de conhecimento que sirvam à nossa atividade. Nós temos um evento recente, né, que é a publicação do decreto que disciplina, né, os termos de execução descentralizada, onde nós, né, repassamos recursos para que essas perguntas que nós fazemos sejam respondidas por alguém que pode fazer melhor que a gente, né? Isso é muito importante. E é importante a inserção da categoria no planejamento e desenvolvimento desses projetos de pesquisa que vão responder essas perguntas, tá? Isso cada vez é mais importante para nós, né? Tem algumas questões, né, da nossa atividade diária que a gente não avança porque a gente não tem essas respostas, precisamos induzir essa produção. Ela não virá de graça para a gente, né? Precisamos fazer isso, né? Agora, claro, gente, né, muito importante, meios, mais uma vez, muito importante, né? Ok, doutor Jorge. Doutor Cristiano agora. Doutor Cristiano, qual é a razão de termos poucas notas de suas pesquisas na área vegetal? Seria poucas interceptações, falta de interesse ou outra? Carlos Augusto, Petrolina. Claro, doutor Cristiano é médico veterinário. Obrigado ao colega pela pergunta, né? A gente trabalha com as coisas que a gente faz, nada saiu da minha cabeça, né? Esse professor maluco está pesquisando, não, isso é demanda, a indução que a gente tem, e a gente trabalha diretamente com questões de interesse do Ministério, mas induzido, né? Eu sou médico veterinário, né? Então, o que é que eu sugiro ao colega? É procurar alguns institutos de pesquisa, né? Para que entendam, para que tenham essa receptividade, né? E consigam ver a importância disso aí, né? Então, às vezes, a universidade está para um lado, o serviço oficial está para o outro, às vezes brigam, não se dão, é um falando mal do outro, né? Isso não pode acontecer. Todos nós somos servidores públicos,
Eu acho, no nosso caso, nós temos a obrigação de fazer. Eu sou veterinário, né? Eu trabalho com os colegas da veterinária, mas o que precisar, eu estou à disposição para passar a nossa expertise, a logística do nosso trabalho, né? Nós desenvolvemos muitas coisas para poder executar, são coisas que não estão nos livros, né? Para ajudá-los, inclusive a logística de pesquisa para muitas coisas, né? Mas eu acho que, aproveitando a pergunta importante do colega, né? Eu acho que o Ministério ele precisa de algo urgente, né? Que é o curso de formação, cursos de formação para as atividades dos senhores, para desenvolvimento das doutrinas. Isso a gente trabalha com outras escolas de governo também. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com outras escolas de governo, né? Então, a questão dos cursos de formação direcionados, né? Inclusive aproveitando a expertise de outros órgãos, né? Nos próximos concursos, já pensar nisso aí, inclusive como critério editalício, né? Para ajustar esses perfis, né? Porque o que eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos colegas, né? E você vê que a pessoa, muitas vezes, ela não está ali, né? Com aquela... Né? Mas, assim, muitos lugares difíceis, o colega muitas vezes está sozinho, né? Você não trabalha sozinho em fiscalização, né? Por conta do risco, até por conta do próprio risco de depois você ser acusado de alguma coisa, você tem que ter um colega ali ao lado, né? Então, tem outros órgãos que já têm essa expertise, já tem estruturas de pesquisa, né? Mas a gente pode trabalhar junto com outras instituições, como, por exemplo, as universidades, né? É a nossa expertise. Eu sou da carreira, né, de professor do magistério superior, né? Então, eu tô só na UNB, eu estou há 18 anos, praticamente. Então, a gente trabalha, né, a nossa pós-graduação, a gente tem essa expertise. Então, procurar os colegas das escolas de agronomia, tem muita escola de agronomia boa aí, cursos muito bons de pós-graduação. E como é que a gente trabalha? Formando o próprio pessoal do serviço, né? Porque aquela informação ela vai durar muito tempo, a carreira do colega. Uma pessoa que trabalha nesse sentido, ela vai sair diferente, né? O cérebro vai sair diferente, maior, né? Inclusive com as questões metodológicas, científicas, com outra visão, né? Que o sistema precisa trabalhar com muita inteligência, né? Se antecedendo aos fatos, né? Então, eu acho que o importante é que os colegas da agronomia procurem faculdades, né, que tenham essa receptividade, né? Ninguém vai fazer nada obrigado, porque não faz, né? E quando faz de má vontade é melhor não fazer, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem algum sucesso, porque a gente gosta do que faz, a gente entende a necessidade e tem orgulho do que a gente faz, né? Dos resultados. Então, por isso que eu falo, trabalhar com os senhores é um orgulho para mim, eu me sinto honrado em estar aqui entre os senhores, mesmo depois de tanto tempo, né, Magioli, que os projetos, aqueles projetos acabaram, o Juan está ali, a Rejane também, o Ricardo, né, muitos colegas que estiveram com a gente, né, e que estão ainda nessa trajetória, né? Então, tem que procurar o pessoal, identificar no Brasil, né, e começar a trabalhar. Eu estou à disposição para ajudar o que for necessário. Obrigado, doutor Cristiano. Para o Marcos, novamente, da colega Leila Mussi, de São Paulo. Marcos, poderia comentar a respeito do trânsito irregular de bovinos destinados ao abate, onde a GTA da origem não corresponde à GTA que chega ao frigorífico? O motivo é o ICMS. O mapa tem feito interface com as secretarias de Fazenda? Não é muito a minha área, né? Mas o que a gente sabe é que os órgãos estaduais de defesa agropecuária eles trabalham, estão intensificando o trabalho com as secretarias de Fazenda. Existe realmente esse problema, né? A gente está com algumas investigações em andamento. A gente deve fazer uma operação com esse tema. E a gente está monitorando. Isso aí, a gente está com parceria boa com os órgãos estaduais, porque eles detêm a informação, né? Os sistemas próprios deles, em que pese o mapa tem a PGA, mas eles monitoram, eles sabem quais são as propriedades de maior risco, eles compartilham essas informações conosco, e a gente está monitorando esse trânsito. Eu não posso falar muito, porque isso vai ser um objeto de uma ação que a gente vai realizar, mas
e a gente trabalha bastante também tanto com a Secretaria de Fazenda quanto com a Receita Federal. Mas alguns benefícios poderiam ser feitos, né? O atrelamento à nota fiscal, acho que seria bom, porque aí você junta o órgão de defesa agropecuária com o órgão da Fazenda para atuar nessa fiscalização. Isso e algumas outras medidas que a gente também pretende sugerir. Mas eu não posso falar muito, porque vai ser um objeto de uma ação que a gente vai fazer. Obrigado. Doutor Jorge, pergunta do Roberto Gastão, da Delegacia do Rio Grande do Norte. Gostaria de saber se a delegação de competência aos estados enfraqueceu a defesa sanitária a nível nacional. Pergunto isso porque em alguns estados nordestinos essa fiscalização é deficiente. Olha, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que o Brasil tem um tamanho, né? A gente não pode comparar os serviços, né, veterinários, agronômicos, por exemplo, de países menores, né, que são vizinhos nossos, que tem essa relação direta, né, no local, né? São órgãos federais que atuam no país inteiro, né? O Brasil, primeiro pelo seu regime, né, é uma república federativa, existe o Estado, né? E essa delegação de competência ela é importante. Tá? Não vejo que ela tenha sido a causa de problemas. Eu acho que a causa de problemas, dos problemas que ele mencionou, acontecem quando você delega a competência, né, e não consegue ter instrumentos, mais uma vez, gente suficiente e tal, para fazer a auditoria dessas ações delegadas. Porque, como eu disse antes, a responsabilidade continua sendo de quem delegou, ela é originária nossa. Quando ela é delegada, ela precisa ser monitorada, né? Então, a quantidade de pessoas e os processos precisam estar voltados a isso. E isso, às vezes, não é executado ao contento pelas deficiências que nós aqui falamos tantas vezes. Tá? Mas não acho que seja a causa essa delegação, e sim o seu controle. Eu concordo, queria complementar também, a gente vê muito isso, a enorme dificuldade que o Ministério da Agricultura tem em cobrar o Estado que ele melhore. Como é que eu vou chegar lá e dizer, governador, o senhor tem que investir nisso aqui? Né, Jorge? Acho que isso é muito complicado. Então, acho que o programa Quali-SV veio bem a calhar para conseguir isso, né? Através da publicização das notas do Quali-SV, o Estado pode até se sentir constrangido, né? E aí sim querer, não, eu quero melhorar esse ranking, aí você tem meios de convencer o gestor, né, de investir nos serviços estaduais. Só um adendo, João, se me permite, né? Essa avaliação que você mencionou, por exemplo, do Quali-CV, ela é útil, inclusive, para saber como eu posso apoiar aquele Estado melhor. Tá? Não só como né, no sentido de verificar o cumprimento do que foi estabelecido, mas como eu posso apoiá-lo bem, porque também essa função é do MAPA, né? Através dos convênios e tal, e de outras formas que estão sendo estudadas. Perfeito. Doutor Cristiano, agora uma pergunta minha, senhor. A gente está falando muito aqui da valoração do agronegócio, mas também da valorização de nós enquanto carreira de auditor fiscal. O senhor, que é da academia, como o senhor vê o nosso reconhecimento perante seus pares, outros colegas? O senhor, tenho certeza, conhece a nossa carreira, trabalha junto conosco. Mas como o senhor vê o conhecimento de outros colegas do nosso serviço, do que nós fazemos, das nossas atribuições? Como é que o senhor vê isso? Nós somos bem conhecidos, precisamos melhorar isso? É uma excelente pergunta, né? Então, você não constrói uma parceria se você não conhece, né? Então, a gente procura hoje ajustar a nossa disciplina. Eu estou como professor de doenças infecciosas na UNB há praticamente 18 anos, né? Então, eu sou responsável pela disciplina. Eu não delego a disciplina para ninguém, porque os meus alunos, professor, a gente não vai ser advogado, não, vai estudar lá o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, né? Vai estudar o controle de brucelose e tuberculose, Programa Nacional, né? Então, já começa aí. Então, para quê? Para que ele conheça. Nós temos hoje vários ex-alunos aprovados no concurso, né? Já tem alguns por aí que eu já vi, né? Então, assim, esse é o trabalho que tem que ser feito. Muitas vezes o que se ensina na academia não tem nada a ver com o que está acontecendo lá, né? Então, a gente tem alunos do MAPA que a gente junta com os de graduação, né? E ali na pós-graduação, então eles já começam e depois está tudo concursando aí, né? Então, precisa conhecer, precisa quebrar aquele muro, né? E visitar, até para que sejam ajustados os conteúdos que são ofertados nos cursos de graduação, né? Porque fica aquela decoreba, né? Comigo não passo slide, depois eu passo o material, eles vão estudar, os Programas Nacional de Sanidade Equina, tu vai ter problema com a justiça se tu for fraudar esse cavalo aí,
Então, aí já começa a colocar, para quê? Para que o próprio veterinário, ele entenda, né, inclusive como privado, não só como SVO, né, do Serviço Veterinário Oficial, o estadual, o federal, mas precisa ter essa aproximação, né, por conta dessa desconexão. E a gente está ali vizinho, né, na esplanada, com 3 minutos o pessoal sai da esplanada, tem aula lá com a gente, né, dentro do que precisa. Então, a academia ela tem que trabalhar dentro da necessidade do Brasil, né, porque nós temos essa expertise. Isso contou muito na avaliação do nosso programa de pós-graduação, e nós somos o único curso 6 do Centro-Oeste, né? Então, isso mostra depois de 18 anos de trabalho, né? Então, a gente foi evoluindo, os alunos foram sendo formados, capacitando o pessoal, capacitando auditores em alto nível de formação, mestrado e doutorado, né? Então, isso é que precisa. Então, aí já cria uma ponte, né, para que haja uma maior inserção bilateral, né, tanto do mapa com a gente, quanto da gente com o mapa, e trabalhando sempre nessas necessidades, né, Marco, né, Jorge? A gente vem conversando muito e nós temos que fazer isso pelo país, né, pelo Estado, não é governo, é o Estado, né? Então, quem trabalha para o Estado e para a população somos nós, servidores, nós ganhamos para isso, nós recebemos para isso. Então, cabe a gente pegar a pastinha, ir lá, conversa no mapa, o pessoal visita a gente, chama para ministrar uma palestra, e por aí vai. É dessa forma que a gente tem conseguido quebrar essa barreira, né? Não é dar carteirada para um lado ou para o outro, não. Somos colegas, somos a mesma coisa, servidores públicos, né? E, inclusive, veterinários, né? Juntos. Estamos aí nos conselhos, estamos aí nas associações, sociedades, e a gente tem que trabalhar junto. E é um filão de pesquisa fantástico. A gente não para de trabalhar com Vigiagro. O negócio acabou, o projeto acabou tem 10 anos, em 2012, e a gente ainda continua falando, e tem muita coisa para sair ainda, não para, né? Então é por aí, meu amigo. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Então, percebemos aí, né, que precisamos estar mais procurando a academia, né, mostrando o nosso trabalho. Bom, são muitas perguntas aqui. Infelizmente, não dá para fazer todas, já estamos quase encerrando. Vou fazer essa última aqui para o Marcos, da nossa coordenadora do CONAF, da Verônica. Marcos, quantos AFAS trabalham no Vigia Fronteira? E você julga necessário o porte de armas para a nossa carreira? A gente tem como inscritos no grupo em que a gente faz a convocação 120. Não, são 120 servidores. AFAS eu não sei precisar agora, mas deve ter mais de 60 que têm interesse em trabalhar nas ações do Vigia Fronteira. Que participam de praticamente todas as operações, tem um grupo de uns 20, mais ou menos, que sempre estão disponíveis a participar. O porte de arma eu acho que é fundamental, porque nem sempre a gente consegue o suporte de segurança pública. Quando a gente monta uma operação, a gente faz todo o planejamento, identifica as áreas de interesse operacional e pede para o órgão de segurança pública, seja Polícia Civil, Militar, ou Exército, Marinha, que seja, que eles nos indiquem qual seria o suporte para a quantidade de equipes que a gente vai adotar. Nem sempre a gente consegue esse suporte. Então, já houve operações em que a gente não conseguiu o suporte de segurança pública e a gente teve que limitar a nossa ação, e foi uma das grandes frustrações que a gente teve em uma das operações que a gente não conseguiu êxito, né? Mas isso em função da segurança. A gente atua na região de fronteira, é uma região sabidamente de alta periculosidade. Não é raro, nas interceptações de veículos que a gente faz, a gente intercepta carga agropecuária, cocaína, maconha, arma ilegal, isso é muito frequente. Então, eu acho que o porte de arma é fundamental, porque mesmo que a gente esteja com suporte de segurança pública, se tiver alguma troca de tiro, ou algum acidente, alguma coisa, alguma reação do fiscalizado, pode ser que ele mire em quem não está armado, né? Então, aí você não pode se defender. Então, eu acho que é fundamental por isso, porque é uma atividade de uma periculosidade elevada. Então, acho que é fundamental. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Antes da gente encerrar, eu queria chamar o nosso vice-presidente, o Ricardo, tem uma palavrinha para a gente. Pessoal, eu pedi só um minuto e não vou passar disso de jeito nenhum.
Mas a gente viu aqui, por essas questões colocadas, né, pelo Cristiano, pelo Jorge, pelo Marcos, a importância nossa de atuação na proteção do Brasil. Mas então eu gostaria de pedir aos colegas que, com uma salva de palmas, a gente receba aqui agora uma pessoa que tem trabalhado muito com o Ministério da Agricultura, nas nossas atribuições na defesa da biossegurança e na questão da importância de você manter fauna e de manter a saúde animal e vegetal sempre na produção de alimentos seguros. Da médica veterinária, Coronel Fernanda, do Ministério da Defesa, seja bem-vindo ao nosso CONAF. Bom, então, para finalizar nosso painel, eu queria agradecer de coração ao Dr. Marcos, ao Dr. Jorge, ao Dr. Cristiano, por esse belíssimo painel. E como o nosso vice-presidente disse, né, fica aí o recado quão importante nós somos para a valoração da agropecuária brasileira, né? E que eu acho que cada um de nós deve olhar para dentro de si e ver o que é que eu, como AFA, posso fazer lá no meu trabalho, lá na minha sala, lá nas minhas atribuições. Eu acho que essa valorização da nossa carreira parte daí, né? Do que cada um está fazendo, mesmo com pouca gente, mesmo com falta de recursos. Eu tenho certeza que cada um pode estar sempre buscando fazer melhor o que você está fazendo lá no seu serviço. Obrigado. Muito obrigado novamente aqui aos nossos painelistas. Gostaria de chamar aqui, representando as mulheres sindicalistas, as delegadas sindicais Cristiane, Gisele e Elda, para entregarem produtos regionais aqui do Rio de Janeiro aos nossos painelistas. Podem vir aqui à frente e preparar-se para a foto. As mulheres, representando as mulheres sindicalistas do ANFAS Sindical. Muito bem, muito obrigado, parabéns aqui pela palestra. Temos agora aqui 5 minutinhos de intervalo. Lembrem-se, então, é um splash and go, não é um pit stop completo, né? Muito bem, o splash and go. Aproveitem então também por passar lá no stand do Cicobi Executivo, que vai ter um sorteio de um notebook, um Alexa e uma mochila, então, ao final do evento. Muito bem, é isso aí. 5 minutinhos, pessoal. 5 minutinhos, é um splash and go.